Bem-vindos ao Pod Mais, Vida Financeira, o podcast do SD Positivo. Aqui, nossas IAs analisam um artigo publicado no site SD Positivo, apontando as melhores estratégias para o seu bolso. O título do artigo de hoje é Cartão de crédito, ferramenta nobre ou armadilha moderna? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? O cartão de crédito é um aliado para organizar a vida ou é uma armadilha que leva a gente para o descontrole? É exatamente isso que a gente vai analisar hoje, mergulhando fundo nesse artigo para descobrir se o vilão é o plástico ou a forma como ele é usado. E vamos começar indo direto ao ponto, com uma frase que resume tudo: o problema nunca foi o cartão, sempre foi o descontrole. Essa é a ideia central. A questão, no fim das contas, não está na ferramenta em si, mas em quem a está controlando. E olha, entender essa diferença já muda o jogo completamente. E esse slide aqui mostra perfeitamente esse paradoxo. De um lado, o cartão como ele deveria ser, uma ferramenta nobre que organiza pagamentos, dá segurança e ajuda a gente a ter previsibilidade. Do outro, o que ele se tornou para muitos, uma armadilha moderna que destrói orçamentos, causa insônia e cria aquele suspense todo mês. É a mesma ferramenta, mas com dois destinos totalmente opostos. Então, como é que essa ferramenta com duas faces acaba pendendo para o lado negativo? A resposta, gente, está na psicologia por trás dela. O cartão de crédito explora uma falha na nossa percepção do dinheiro e acaba transformando o que deveria ser um assistente numa verdadeira armadilha mental. Pois é, o perigo não está no plástico em si. A verdadeira armadilha é a ilusão que ele cria, sabe? Aquela sensação de um poder de compra que parece infinito, onde o pagamento vira um problema do eu do futuro. Essa separação entre o prazer da compra e a dor de pagar é o que acaba quebrando o cofrinho de muita gente. E essa frase resume a neurociência da coisa. O cérebro comemora, o bolso sofre depois. É isso. No momento da compra, o cérebro recebe uma recompensa imediata. É uma delícia. Mas a consequência, a dor financeira, só vai aparecer semanas depois, lá na fatura. É essa desconexão no tempo que está no centro do problema. E isso nos leva a uma das maiores confusões financeiras que existem, o tal do limite de crédito. Aquele número que o banco anuncia com tanto orgulho, mas o que ele significa de verdade? A verdade nua e crua é esta. O limite de crédito não é um prêmio pela saúde financeira de ninguém. Não, não. Ele é, na verdade, um teto de risco que o banco aceita correr. É o máximo que eles estão dispostos a emprestar, já sabendo que, se algo der errado, o lucro deles com os juros vai ser enorme. E aqui está o ponto crucial. Confundir esse limite com uma extensão do próprio salário é, como diz a frase, um dos erros mais caros da vida financeira. É a porta de entrada para uma espiral de dívidas. E é um erro terrivelmente comum. Ok, já falamos da psicologia, agora vamos para as consequências práticas. Como saber quando a situação saiu do controle? A verdade é que existem sinais de alerta muito claros de que a ferramenta se tornou o mestre da situação. E esses sinais são clássicos. Parcelar compras do dia a dia, tipo um café, vira rotina. Aquelas pequenas compras, somadas, criam rombos gigantes no orçamento. A chegada da fatura, em vez de ser um simples relatório, se torna um momento de pura ansiedade. E o pior de todos os sinais, pagar só o mínimo começa a parecer uma solução viável. Agora, este é o teste de fogo. A pergunta definitiva. Se a pessoa não sabe dizer exatamente quanto já comprometeu da fatura do mês que vem, a verdade é dura. Ela não está usando o cartão. Ela está sendo usada por ele. Certo, o diagnóstico está claro. Mas e a solução? A boa notícia é que retomar o comando não existe nenhuma mágica. Exige método. Vamos então às regras do uso inteligente. O controle todo se resume a estes 4 passos. Primeiro, gastar só o que se tem. Usar o cartão como um substituto do dinheiro, não como um empréstimo. Segundo, pagar o valor total da fatura, sempre. Terceiro, acompanhar os gastos toda semana, para não levar aquele susto no fim do mês. E quarto, evitar parcelar bens de consumo. Parcelamento é para grandes investimentos, não para o sorvete do fim de semana. O objetivo final é este. A fatura deve ser algo calmo, previsível e não um susto. Se todo mês a fatura é uma surpresa, pode ter certeza, alguma coisa saiu do controle. Simples assim. Agora a gente entra na parte final e talvez mais profunda. Isso aqui vai além de dicas de orçamento. A gente está falando de uma filosofia financeira, uma mentalidade que redefine o que é sucesso. O luxo da disciplina. Disciplina é luxo inteligente. Pensa um pouco nisso.
Em um mundo que grita que luxo é gastar sem pensar, a verdadeira sofisticação é justamente o oposto. É ter o autocontrole para fazer escolhas conscientes. Essa imagem é poderosa. Enquanto a maioria vai no fluxo do compre agora, pague depois, quem tem disciplina consegue construir o próprio caminho. Na era do consumo por impulso, ter autocontrole financeiro não é só uma forma de sobreviver, é uma forma de prosperar. E com isso a gente chega à conclusão mais lógica. Não se trata de cortar o cartão, se trata de cortar o descontrole. A solução não é destruir a ferramenta, mas sim consertar o comportamento. A tesoura tem que ser usada no caos, não no plástico. E a gente termina com essa reflexão final. Uma pergunta que todo mundo deveria se fazer de vez em quando. Quem está no comando? A pessoa ou o dinheiro dela? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, define o futuro financeiro de qualquer um. E assim a gente fecha a nossa análise. A ferramenta está aí, mas o comando pode e deve ser nosso. Este artigo faz parte da série Educação Financeira com USD Positivo, que foi criada para inspirar mudanças concretas na nossa relação com o dinheiro. Fique ligado e confira os próximos temas para fortalecer ainda mais a sua saúde financeira ao longo do ano.